Fala pessoal, gravando aqui mais um vídeo aqui novo no canal. Um vídeo que já tô devendo mais ou menos umas 3 semanas pro Loureiro. Um vídeo aí sim dedicado ao Loureiro. Então, vídeo de hoje vou falar a respeito de raciocínio lógico. Trouxe até exemplo para ficar bem raciocínio lógico. Essa parte de tabela verdade, de negação é bem tranquila. Não, assim como eu passo muito assunto, né? Às vezes a pessoa não assimila, acaba não entendendo o assunto. Mas eu vou tentar aqui fazer de uma forma bem simples. Esquece tudo já que tu viu e pega assim, vai pegando, cara. Vai pegando, faz bastante exercício que tu vai pegando o conteúdo. Trouxe esses 3 tópicos de raciocínio lógico, que é simbologia, tabela verdade e negação. Nesse vídeo eu vou falar sobre esses três aspectos. Botei até estrelinha lá do que mais cai. Simbologia, só é mesmo para te saber o E, qual é o símbolo, o OU, qual é o símbolo. Tabela verdade é o que mais cai. E negação, 2 estrelas, tá ali em mediano. Então, sei se dá pra ver tudo certinho. Então, já indo pra simbologia, né? Cara, o que é simbologia? Simbologia é simplesmente para te saber. Vem lá numa questão, um símbolo. Tu não vai saber identificar aqui letra, aqui desses aqui ele tá indicando. Tu não vai saber. Vem um símbolo meio que assim. Tu vai saber o que é esse símbolo? Ou um símbolo assim. Então a simbologia não vai também saber, né? Então a simbologia é simplesmente para te compreender o que é cada um desses aqui. O que é que significa, né? Então eu já vou dar aqui maceteado. O E. O E é quando eu vou ter um tiozinho assim. Quando vir um tiozinho assim para baixo, um V para baixo, já sabe que tá significando E. O é quando eu vou ter um V para cima. Eu vou passar aqui, depois vou como eu aprendi, como eu decorei cada um. O é o V para cima. O C então é uma condicional, é só uma seta para o lado. O C somente se é uma bicondicional. Se é uma bicondicional, se o C então é uma condicional, se é uma seta para o lado, o C somente se é uma bicondicional, vai ser o quê? Uma seta para cada lado. Essa aqui é uma condicional, essa aqui é uma bicondicional. Então daqui tu já vê, ó, que dá para te se então uma condicional, se somente se bicondicional. O ou, cara, se o ou, tá vendo aqui? Se o ou é um V, o ou é um V mais um tracinho embaixo. Acabou. Acabou, gente. Já sei tudo já. Só entender. O E para baixo, o ou é um V para cima, o ou. Se o ou é um V para cima, o ou é um V e um tracinho embaixo. Se então, se é uma condicional, um traço para o lado. Se somente se, que é uma bicondicional, duas setas para cada lado. Até aí, tranquilo. Simbologia matou. Ok? 3 minutos. Tá, simbologia acabou. De simbologia, isso daqui é só mesmo pra na questão, vem um V. Aí o cara não sabe, perde a questão. Então, simbologia acabou. Passar pra tabela verdade. Tabela verdade. O que é importante da tabela verdade? É tu saber o que é cada um. O E, o OU, o C então, como que vai valer, né? Como que já se diz? Essa informação é verdadeira do E, essa do OU é verdadeira. Então é para isso aí que tu vai pegar essa tabela verdade. Já vou, depois que eu passar isso aqui, vou trazer exemplos também. Então, desses 5 que eu tô dizendo, esses 5 aqui, cada um vai ter sua tabela verdade. E é o que eu vou passar agora. Pronto, tabela verdade.
que é que a tabela verdade está nos dizendo aí? São 5. Cada um vai ter uma especificidade, né? Então, o que é que ele vai falar? Ele vai falar que para a informação ser verdadeira, tudo tem que ser verdadeiro. Tudo. Um exemplo. A e B. A e B tem que ser verdadeiro. Se A for falso, a informação vai ser falsa, porque um já é falso. Então, eu vou trazer aqui na tabela verdade. O que é que o ele diz? Que tudo é verdadeiro. Para ser verdade, tudo tem que ser verdadeiro. Aqui as possibilidades que tem, né? Se tem duas informações, ou ela pode ser verdadeira, ela pode ser verdadeira e falsa, falso, verdadeira, falso, falso. É as únicas possibilidades numa determinada informação que pode ter. Então, no ele vai dizer que tudo é verdadeiro. Se tudo é verdadeiro, a gente vai aqui para a tabela verdade. Esse primeiro aqui, ó, a verdadeiro e verdadeiro. Se tudo é verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro dá o quê? Verdadeiro. Se aqui os outros não são, nenhum tem outro verdadeiro e verdadeiro, o resto tudo vai ser o quê? Vai ser falso. Falso, falso, falso. Então, é o quê? Para ser verdade, tudo tem que ser verdadeiro. A primeira e a segunda é verdadeira? Sim. Bateu, verdadeiro. Então, o resto, como não tem tudo verdadeiro, vai ser o quê? Tudo falso. Diferente do ou. O ou ele vai dizer o quê? O ou tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se tiver um verdadeiro na afirmação, se tiver um verdadeiro, vai ser o quê? Verdadeiro. Então, a gente vai pegar aqui a tabela verdade. Verdadeiro, verdadeiro. Tem verdadeiro aqui? Tem. Então, verdadeiro. Aqui, tem verdadeiro? Tem. Vai ser verdadeiro. Aqui tem verdadeiro? Tem. Verdadeiro. Aqui tem verdadeiro? Não. Então, vai ser falso. Percebeu aqui a diferença? O E, só se tudo for verdadeiro que a resposta vai ser verdadeira. O ou, se pelo menos um for verdadeiro, a resposta vai ser verdadeira. Então, aqui, ó, como tem dois verdadeiros, vai ser verdadeiro. Aqui tem um, também é verdadeiro. E aqui tem um desse lado, também vai ser verdadeiro. Galho fraco, né? Sem então, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que não pode vera ficha. Só é tu decorar isso aí de cada um. O E, tem que ser tudo verdadeiro. O ou, pelo menos um verdadeiro. E o C, então, não pode vera ficha. Não pode vera ficha, que a gente já pega aqui, ó. A gente pega aqui, ó, vera ficha. Onde ela tá? Tá bem aqui, ó. Esta não é vera ficha, então é verdadeiro. Não pode. Se não pode, não pode. Se não pode, esse aqui é falso. E o resto é o quê? Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque não pode vera ficha. Se não pode vera ficha, o resto pode. Matou? Tá. Vem com calma. O se e somente se. O se e somente se. O que é que ele vai dizer? Você está pegando aí. Tá. O se e somente se. Ele vai dizer que não pode vera ficha indo e voltando. Então, essa questão aqui, ó. Vou voltar aqui. Se o se, então, é uma condicional e ele não pode vera ficha, o se e somente se é uma bicondicional. Então, o que é que ele vai dizer? Ele não pode tanto vera ficha indo quanto vera ficha voltando. Nem vera ficha indo, nem vera ficha voltando. E é o que vai fazer aqui, ó. O se, então, não pode vera ficha. O se, então, não pode vera ficha. E o se e somente se não pode vera ficha nem indo e voltando. A gente tá marcando aqui de vermelho. Se não pode vera ficha indo e nem voltando. Então, não pode nem indo e nem voltando. Se não pode vera ficha nem indo e voltando, isso aqui vai ser falso. Se ele está dizendo que isso aqui não pode, o resto pode. Então, os outros são verdadeiros. Aí, eu decoro assim.
O ou é o contrário do ser e somente se. Se ele é o contrário do ser e somente se, o que é que ser e somente se vai dizer? Que verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Então aqui vai ser o que? Falso. Vai dizer que não pode Verafish. Aqui ele vai dizer que pode Verafish tanto indo quanto voltando. E aqui, falso com falso dá verdadeiro. Aqui vai dar o que? Vai dar falso. Tá aí, acabou. Acabou a tabela verdade. Só é tu pegar isso aí, tá maceteado. Então, revisando, o E não tem que ser tudo verdadeiro para ser verdade. O ou, pelo menos um verdadeiro, pode ver aqui, ó. Se tem um verdadeiro, vai ser verdadeiro. O C, então, como não pode Verafish, não pode. O resto, então, pode. O C e somente se não pode Verafish indo e voltando. Se não pode Verafish indo e voltando, falso. Indo e voltando, não pode, falso. Então as outras duas são verdadeiras. E o ou é o contrário do ser e somente se. Se é o contrário do ser e somente se aqui é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, aqui vai ser o que? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Matou a questão. Acabou. Tranquilo? Não sei se pegou aí toda a página, mas é isso de tabela verdades e simbologia. Vou dar só um exemplo aqui, um exemplo do E, do OU. Não peguei dos outros três porque vai ficar grande o vídeo. Então, dadas as preposições, bora aqui resolver essa questão, certo ou errado? Bora lá. Dadas as preposições, Mateus é professor. Qual é a preposição que está aqui? E eu não passo no concurso. Bora ler de novo. Dada a preposição. Mateus é professor e eu não passo no concurso. Na segunda ele afirma, ó. Mateus não é professor. Desculpa. Na segunda ele diz o quê? Mateus não é professor. Se Mateus não é professor, ele afirma, é verdadeiro. Se não, Mateus não é verdadeiro, Mateus é professor, é o quê? É falso. Se ele não é professor, é verdadeiro, ele afirma que não é professor, é verdadeiro, Mateus é professor, é o quê? Falso. O que é que a tabela verdade do ele fala? Que para ser verdade, as duas têm que ser verdadeiro. Tanto essa afirmação aqui, tanto a primeira afirmação e a segunda afirmação tem que ser verdadeira. Se a primeira informação aqui já é falso, então essa 1 aqui é o que? É falso. Por quê? Porque a primeira já é falso. Não quero nem saber se eu não vou passar em concurso. Se o Mateus não é professor, já anula essa 1 aqui. É o que? Tá errado. Essa primeira aqui tá errado. Por quê? Porque Mateus é professor, é falso. Sei sim. Deu pra pegar aí. Bora pro O aqui. O que é que o ele vai dizer? A tabela verdade do O. Para ser verdade, pelo menos uma tem que ser verdade. Para ser verdade, pelo menos uma tem que ser verdade. Bora ver aqui. Só mudei aqui não tô lembrando aqui o que eu mudei. Bora ler aqui. O que é que ele diz na primeira afirmação? Mateus é professor. Ou, o que é que ele pegou aqui? Ou, bora pegar aqui. Mateus é professor ou eu não passo no concurso. Mateus é professor ou eu não passo no concurso. Na segunda ele afirma o que? Mateus é professor. Então aqui ele afirma, verdadeiro. Se ele afirmou, é verdadeiro. Mateus é professor. Se Mateus é professor, aqui o que é que está dizendo? Mateus é professor. Se aqui é verdadeiro, aqui também vai ser o quê? Vai ser verdadeiro, porque está falando a mesma coisa. Verdadeiro e verdadeiro. O que é que o ou diz? Ou diz, para afirmação ser verdade, basta uma ser verdade para a afirmação ser toda verdade. Então aqui eu nem quero saber se eu não passo no concurso. Se Mateus é professor é verdadeiro, como o que é a tabela do ou diz,
para ser verdadeiro, basta uma ser verdadeiro. Se aqui já é verdadeiro, aqui mesmo sendo falso ou verdadeiro, a questão vai ser o quê? Vai ser verdadeira. Aqui vou dizer que vai ser certo. Tá ok? Espero que tenha dado para entender isso aí. É fazer questão. Fazer questão e para cima. Tá. A prova tá muito próxima aí, né? E é para cima fazer questão. Entender, pegar esse raciocínio aqui e fazer questão. Daqui eu peguei a negação. Cara, não sei se deu para entender isso aí. Tem a tabela verdade. Da tabela verdade vem essas questões de tu sabendo a tabela verdade de cada um, né? E essa parte de negação. O que é negação? É tu falar uma coisa contrária ao que a afirmação está dizendo. Eu até trouxe esses exemplos. Deixa eu ver se tá pegando o vídeo. Tá pegando. Eu até trouxe esses exemplos para te tentar compreender. É uns 2 minutos só de rolando aqui, mas espero que tu consiga entender. O que é a negação dessas preposições? Eu trouxe preposições dessas 3. Eu não trouxe do sei, somente se, do ou, porque nem vejo muito que é em prova. Trouxe essas 3 que são as principais, né? São as principais. Então, o que é negação? Trouxe a negação das 3. Então, a gente vai ter aqui, ó. O que é que esse A e esse B significa? É as afirmações, a primeira e a segunda afirmação. Então, bora ver aqui, ó. Eu quero negar o E. Como é que eu vou negar o E? Tando 2 afirmações A e B, eu quero negar o E. Como é que eu vou negar? Eu nego A ou nego B. Calma aí. Como é que eu vou negar essa afirmação? Negando uma afirmação do E. Eu vou trocar o E por ou e negar as duas. Tá dando para compreender? Bora fazer aqui no exemplo. Como é que vai ficar aqui, ó? Eu trabalho e não estudo. Eu trabalho e não estudo. Eu quero negar essa afirmação. Como é que eu vou fazer? Troco o E por ou. Já sei que aqui eu vou trocar por ou. O E troco por ou. E vou negar as duas. Como é que vai ficar? Se aqui eu trabalho e eu quero negar essa afirmação, eu vou dizer o quê? Eu não trabalho. Eu não trabalho. Ou, como é que eu vou negar aqui? Se eu não estudo, eu quero negar que eu não estudo, eu vou negar. Eu vou negar. Se eu nego, vai cortar N com não. Vai ficar o quê? Ou vai ficar eu trabalho e não estudo. Vai ficar eu não trabalho ou estudo. Por que aqui vai ficar afirmativa? Porque já tem um não. Não, se aqui é não e eu vou negar, vai ficar um quê? Vai ficar sim, vai ficar um valor positivo. Estudo. Então, a negação do E, eu vou trocar por ou e vou negar as duas. Percebe aqui, ó, que era eu trabalho. Aqui vai ficar o quê? Eu não trabalho. Neguei essa afirmação também, era não estudo, ficou o quê? Estudo. Eu não trabalho ou estudo. Matou? Essa é do E. Do ou, como é que vai ficar? Do ou é galho fraco, cara. É o contrário do E. É o contrário do E. Ó, tanto uma afirmação do ou, eu vou o quê? Trocar por e negar as duas. Vou negar as duas. Como é que vai ficar aqui? Se eu mesma afirmação, eu trabalho ou não estudo, vai ficar o quê? Se é ou, vou trocar o quê? Pelo e. Como é que vai ficar? Se eu trabalho, aqui vai ficar como? Eu não trabalho. Eu não trabalho. E se aqui é não estudo, aqui vai ficar e estudo. Porque aqui é não. Se eu nego não, vai ficar o quê? Sim. Vai ficar um valor positivo. Eu trabalho, vai ficar eu não trabalho. Se é ou, vou trocar por e. Se é uma afirmação negativa, vai ficar o quê? Positiva. Tá dando para compreender? Esse é do ou. E mané, que é o do sem então. O que é a negação do sem então?
que é uma condicional. A negação do sem então vai ser o famoso mané que a gente chama, que é mantém a primeira e nega a segunda. E presta atenção nesse conectivo, e nega a segunda, certo? Se tu não soubesse E, tu vai varar, vai perder a questão. Então, trouxe aqui o exemplo. Do exemplo do sem então é o que? Mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, como é que vai ficar aqui nessa frase? Se eu trabalho, então não estudo. Como é que vai ficar? Percebe aqui, ó, sem então. Eu boto sem então, mas fica aqui, ó, separado. Se eu trabalho, vírgula, então não estudo. Como é que vai ficar? Mantém a primeira. Quando tu vai negar essa afirmação, tu não vai trazer o sem então novamente, tu vai ficar só o quê? Eu trabalho. Eu trabalho. Como é que, repito, como é o do sem então? Mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Se aqui eu não trabalho, vai ficar o quê? E estudo. Estudo. Nega a segunda. Mané. Mantém a primeira e... Troquei aqui o sem então por e nega a segunda. Se aqui era não, vai ficar o quê? Sim, estudo. Percebe que nem vai precisar nem vai assim precisar ter um raciocínio lógico a afirmação, mas tu saber os conectivos. A tabela verdade é isso, é tu saber os conectivos. De hoje foi esse um exemplo bem simples, espero aí ter ajudado. Não sei se confundiu mais, né? Se ficou mais... O cara ficou mais com dúvida. Mas é isso aí. Qualquer dúvida, a gente tá aí pra isso.